20 anos, presente a todo momento. Total, Shopping Total. Com todas as tendências, prêmios e muita diversão. Um horizonte de promoção pra você. É 1000 por dia e 20 mil no sorteio final. Aniversário total, aniversário total, aniversário total, aniversário total, aniversário total, aniversário total. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. E aí, tudo certo? Espero que sim. Estamos em mais um Alternativo, um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de visualizações onde e quando você quiser. Também estamos na TV Sou, primeira TV interativa do Brasil, no canal 160. O Alternativo tem a produção e apresentação da voz que vos fala, Jean Carlo, operação técnica, Vinícius Costa e direção geral, Thaisa Salve. Por streaming, uma emissora do grupo F Brasil. Apoio Shopping Total, presente a todo momento, Móveis do Bem, móveis para a vida toda e o nosso parceiro Kia São Motors. Hoje no Alternativo temos a honra de ter um convidado muito especial, né? Que é o Cláudio Renz, um dos líderes e fundadores do Replicantes, músico, cantor, compositor, ícone do punk rock internacional e nacional. E claro, gaúcho. Prazer, vou até me levantar aqui, né, meu? Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado, cara. É isso aí. É isso aí, prazer em estar aqui contigo, cara, com vocês, né? E estamos aí para falar um pouco sobre a banda, né? É, muita história, né? Vamos tentar fazer um resumidão aqui, porque o cara tem estrada, tem história, tem parceria e vai ser muito legal. Se liguem no programa hoje. Bom, lá em 84, né, com o Vander nos vocais, o Cláudio na guitarra, o seu irmão, que é o Aaron, né, no baixo, e o Carlos Gervasi na bateria, né? Como foi o início, como que rolou essa história de fazer um som sem saber tocar, né, naquele estilo faça você mesmo, Cláudio? Pois é, olha só, eu ia lá em dezembro de 83 ainda, né? Eu frequentava a casa lá onde morava o Gervasi, o Heron e a Luciana, né? Luciana Tomasi. E a gente ficava ali escutando os discos, jogando botão, era dezembro, era quase férias. Hoje já era meio que férias, assim, né? Sim. Porque o Heron e o Gervasi já eram professores e eu estava ali para fazer vestibular, né? Eu tinha terminando o segundo grau. E aí ele estava ali, era difícil de ter discos novos, né? Só tinha aqueles discos mais naquela época, né? Do rock and roll antigo, né? Digamos assim, do rock and roll dos anos 70 ali e tal. Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, né? Que tinha regime militar ali. Sim, e tal, então ele não tinha disco importado. Esses discos bom, não tinha chegado ainda à venda no Brasil, né? Então se conseguia o Gervasi e o Heron, que já eram mais viajados, digamos assim, trouxeram alguns discos importados, né? Ou de São Paulo ou mesmo do exterior, quando eles foram viajar, que de São Paulo chegavam os importados. E aí naquela época a gente estava escutando ali Velvet Underground, Sex Pistols. Demais. Estava chegando ali o Clash também, tudo importado, né? Tinha o Sandinista importado, né? O disco triplo do Clash. Sim. E aí a gente ficou naquela história, a gente estava conhecendo que era punk rock naquela ali, em 83, entendeu? Né? Tinha começado em 77 lá em Londres e tal, né? A história ali dos Sex Pistols, né? E daí veio na nossa cabeça isso, de viagem mesmo, cara, vamos fazer uma banda, né? Sim, imagina. Até porque nós estávamos apaixonados por aquele som que a gente estava ouvindo, né? E aí fomos lá, cara, cada um foi comprar. O Gervasi comprou a bateria de um amigo dele, eu e o Heron fomos na loja, escolhemos quem ia tocar guitarra ou baixo, compramos e fomos para a garagem. A Luciana comprou um amplificador para botar o microfone, né? Ela era mais produtora, ainda ela não pensava em tocar, ela estava ali na produção. E aí tocamos brasa, nesse mesmo amplificador ligava a voz, a guitarra e o baixo, tudo junto. Um amplificadorzinho Janine, assim, eu estou fazendo assim, mas ele era pequenininho. E aí fizemos ali em dezembro mesmo as primeiras músicas.
as primeiras músicas do Futuro Vortex, do primeiro LP, saíram ali, naquele curto espaço ali de 15 dias. Claro, era uma guitarra sem acorde, eu não sabia fazer acorde nenhum, né? Eu me inspirava muito no Velvet, que era aquela coisa mais barulhenta da guitarra, sabe? Então, não tinha, esses discos mais antigos do Velvet, não tinha acorde, parecia uma coisa desafinada, não desafinada, mas uma coisa assim, sem a lógica de uma música normal, né? Eu só sei que eu gostava muito, né? E vendo aquilo, e quando eu botei no amplificador, eu vi que aquele barulho era parecido com aquele do Velvet. Eu disse, opa, então nós estamos fazendo uma música legal. Tal. Depois eu fui aprendendo. E assim começou a banda. Aí logo em seguida cada um foi de férias, digamos assim, para algum lugar, e faltava alguém para cantar, né? Porque o Gervásio cantava lá, se esgoelava lá na bateria, digamos assim, ele né? tocava a bateria, né? É verdade, é. E cantava, né? Cantava essas primeiras, né? E aí chamaram o Wander, que era amigo do Gervásio, alguém lembrou do Wander, o Wander estava no Rio trabalhando e tal, daí o Wander veio, né, cara? E de cara se acertou, já cantou. Primeiro ele tentou tocar uma guitarra lá, não deu certo. Aí ele ficou com as músicas ali em janeiro, em fevereiro, em março a gente começou a tocar com as músicas, aí a coisa foi bem rápida, né? Não, e o interessante é o punk rock, né, que depois vem o hardcore californiano, é um dos estilos que eu mais gosto, porque eles desconstruíram o rock and roll que já estava ficando muito remasterizado, né, pelas produtoras, né, e bem na época ali do CBGB, também Ramones, toda aquela cena que acontecia, né. E interessante que tu falasse que os guris já eram professores, o Tonho Croco falou também na banda dele que os guris já eram professores, legal isso aí, né? Quem legal. Escuta rock and roll e punk rock eu sempre digo, né? E também heavy metal são mais inteligentes, pessoal. E como foi a primeira apresentação, digamos assim, profissional, que vocês já tinham ensaiado, já estava rolando um lance legal, já direcionaram o estilo, que o punk pegou muita gente assim, foi um sucesso mundial, né? Que o pessoal escutou aquela explosão, tipo, pô, é isso que a gente tem que escutar, né? Naqueles solos infinitos, não que eu seja contra, né? Às vezes tem fase, às vezes a gente está escutando um LED, está escutando uma coisa, mas o punk ele veio com aquela, né, desconstrução e aquela coisa, tanto é que é a história de muitas bandas, né, Carlos? Muitas bandas se juntaram, vamos fazer. Era fazer a coisa mais simples, sem toda aquela produção, porque o rock estava naquela produção também. Já era todo um glamour, uma maravilha, né? Só faltava colocar joias, colocavam, né? Verdade. E era tudo uma coisa muito chique, digamos assim, muito dinheiro, muita gravadora. Né? Uma realidade muito... da galera que é pra garagem, né? Pai, o punk veio bem nessa, apesar de ser produzido, os Sex Pistols eram produzidos, Ramones também foram produzidos, mas já tinham outra ideia, né? Mas eram punks, eram letras punks, a melodia do punk rock, que é a coisa que para mim é o que mais atrai, né? A melodia simples, Melodia simples, direta e objetiva. A batida também eu gosto. Mas é aquela coisa de fazer você mesmo, né? Sem frescura, sem esperar 10 anos para fazer 15 músicas para apresentar para o público, né? Não era essa a ideia. E ali estava começando, foi por essas coisas que a gente se apaixonou. Pô, então nós podemos fazer também, porque a gente gosta de música, todo mundo já era roqueiro e tal. Né? E podia fazer, mas na brincadeira, né? E aí foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. E aí, profissionalmente, onde foi o primeiro show? Pois então, foi logo em seguida, cara. Foi logo em seguida. Em 84 já foi em maio, né, cara? Vocês grudaram ali, direcionaram e foram. Bem isso, né, cara? A gente fez ali 10 músicas, digamos assim, de uma maneira bem simples, rápida e objetiva. Sim. E em maio de 84, que por sinal foi o primeiro show profissional, que por sinal daqui a 6 dias vai fazer 39 anos, 39 anos, né? Foi no Ocidente, né? O bar que hoje também tem 41 anos também, né? Que é o ícone da cidade. O ícone da cidade, né? Nas artes todas, né? E ali a gente fez o primeiro show.
foi estranho, cara. Eu agora estava tentando me lembrar, assim. Eu não lembro direito, tem algumas fotos, né? Eu não lembro direito, assim, mas a gente vê que nas fotos a gente estava com uma personalidade. Tava Ele disse feliz. que o Wander pegava aqueles penduricalhos que fica em cima da mesa, assim, pegava, cara, e daí o Fiapo, dono do Ocidente ali, ficava com medo, ficou com medo que o cara tomasse um choque, né? Fizemos um show, né? O Wander com a performance dela e a gente tocou lá. E nessa época aconteceu alguma coisa diferente, né? Porque uma gravadora em especial, uma gravadora nacional, veio pro sul, né? O que aconteceu, assim, tipo... chamou atenção? Aí já foi um pouquinho mais adiante, né? Foi um pouquinho mais adiante. A gente estava com... Foi no final de 85 que eles eram, né? Aí já tinha rolado o Rock Grande do Sul, já tinha rolado o Compacto, que a gente pode... O nosso EP, né? Que a gente pode falar, mas em 85, no final de 85, as bandas gaúchas também, que começou a tocar na Rádio Ipanema ali por 84, não mais do que isso, né? Já faziam um show no Gigantinho, que se chamava os Rock Unificado, que quase lotava o Gigantinho, entendeu? Verdade, só com as bandas gaúchas, 10 bandas gaúchas. Isso que chamou a atenção, né, cara? Chamou a atenção da gravadora, que veio para cá e escolheu 6. Escolheu 6 bandas, né? E aí foi adiante, né? Aí tem uma história. Tinha os festivais, né? Bem lembrado, hein? Os festivais que começaram a chamar a atenção. Agitou a cena local e tá acontecendo. É bem típico do que aconteceu também lá no CBGB, que a gente vê no filme, né? Bem típico, né? E como foi o início lá da banda dos anos 80, né? Porque vocês fazem parte realmente do punk no Brasil, né? E musicalmente, como foi o 80 e 90 no cenário, né? No punk, assim, no punk rock. A gente começou lá pelo meio, né? De 80, né? No meio dos anos 80, né? Em 84. E aí estava saindo, né, cara? A coisa que tem que lembrar, mas tem que falar, estava saindo do nosso regime militar aqui, fechado, né? Mas ainda, estava terminando o regime, né? Mas ainda tinha muita repressão, muita violência policial e tudo, né? Para ter uma ideia, só um parênteses aqui, a gente precisava ir na censura federal. Meu Deus! Para largar as letras das músicas que eles aprovaram os shows. Isso foi até 87, 88 ou mais. Todo show tinha que levar as letras lá para o cara aprovar. Ainda, né? Depois que terminou. Aí o que aconteceu no meio dos anos 80 ali é que abriu um pouco e começou a chegar essas bandas, né? Essas bandas e toda essa história que aconteceu ali no final dos anos 70, né? Sim. Na Europa, nos Estados Unidos, né? E aí foi uma coisa musical e de estilo aqui, entre as bandas punk, new wave, pós-punk, né? Chegou tudo para nós, né? Os videoclipes, os discos. Então foi uma loucura ali. Tu poderia falar também ali do LP alternativo com o Gervásio nos vocais e o Kleber na bateria, né? Acho que foi um pouquinho ali no começo também, né? Isso foi os Android Sonhos com as guitarras elétricas, isso foi quando 91, né? 91, quando o Wander saiu. Né? Com a Tomasi novamente nos teclados ali, né? Sim, ela entrou ali, né? E tu vê, assim, não, ela continuava ali porque ela já tinha tocado em 2 da gravadora. Então ali o final de 85 foi o final dos anos 80 foi aquela loucura, muita informação, muita música, né? Muita coisa rolando, sem internet, né? A galera ia atrás. As bandas gaúchas aqui tocando no interior, tocando em Porto Alegre, o Ocidente muitas vezes cheios com as bandas, muitas vezes, quase sempre cheio com as bandas, Rádio Ipanema tocando essas bandas e tocando as bandas lá do início do punk rock, né? E nós não fomos os percussores no Brasil do punk rock, né? Quem foram os percussores mesmo foram as bandas paulistas, né? Sim. Mas fazem parte. Claro. Teve um festival em 82 e outro em 83, né? O Grito Urbano e o Sub.
que saiu disco, inclusive, né? Disco gravado em um canal só, assim, como se fosse hoje tu pegasse o microfonezinho ali, né? Que legal. Que já tinha ali o Rasporão, já tinha o Cólera e tal, todas as coisas começando ali, né? Então começou ali o punk rock, né? No Brasil. E depois, no meio, ainda teve o Camisa de Vênus, que era da Bahia, antes dos Replicantes. Mas tudo muito rápido também, né, cara? Camisa de Vênus que é um mistério, né? Se é punk, se é rock and roll. Não, na época era punk rock. Era punk, era um era punk punk. rock que eu gostava muito com um estilo próprio, né? Sim, sim. Aquele punk rock de São Paulo tinha mais aquele estilo, até um estilo brasileiro, né? Uma coisa mais, como é que eu vou dizer, panfletária, assim, em termos de falar do cotidiano, do punk, né? E tal. Do subúrbio, do cotidiano. O Camisa de Vênus já tinha uma coisa mais com o estilo, alguma coisa mais fora um pouco disso, né? E eu curtia bastante. Muito, né? E os Replicantes também tinham um outro estilo também Demais. fora disso, mas gostava de todas as bandas. Quando começou os Replicantes, eu ainda não conhecia essas bandas de São Paulo, eu fui conhecer depois, né? Fui devorar aqueles discos lá, cara, porque eu pegava o encarte, assim, porque tu não entendia nada das letras, Sim, né? imagina. Então tu tinha que ler no encarte, assim. Pô, aquilo ali me influenciou muito a começar a querer fazer, aprender a tocar guitarra para fazer coisas daquele tipo, né? Como Camisa de Vênus. E Nicotina, vocês também gravaram num estúdio de single de 4 canais. Como foi a emoção de, pessoal, vamos gravar o nosso som? Porque na época era muito difícil ir num estúdio gravar e fazer toda a história. Não era que nem hoje, assim. O pessoal talvez não entenda, né? Mas antigamente gravar um jingle, uma música, era algo totalmente underground, alternativo, tinha que investir, tinha toda... Como foi a emoção de vocês todos, assim, da banda? A gente, como punk rock, né, cara, não... Foi muito legal, não né? Poderia Mas deixar de fazer, né? Não poderia deixar de fazer. Mas a gente foi lá sem compromisso, entende? Tanto que a gente gravou em 4 canais. O que existia com as bandas de rock and roll? Elas precisavam de um estúdio grande para tocar guitarra, né? Para aquela coisa, né? Para fazer uma produção musical como as bandas, gringas, né? bandas que eles gostavam, curtiam, né? Nós não, fomos lá e gravamos em 4 canais e foi aquele jeito. Que legal, que e rolou. foi sucesso, né? Sim, e essa música em 4 canais que a gente levou para a Rádio Ipanema, né? Rádio Ipanema, né? E na recém-criada Ipanema, ela incluiu direto desde o começo, meio e fim. Como foi também fazer parte dessa lendária parte da Ipanema? Porque eu lembro, Nicotina, eu acho que eu conhecia, não sei dizer de onde eu conheci o Replicantes, mas acredito eu que foi da coletânea que eu escutei, Rock Grande do Sul, e na Ipanema tocava direto também, né? Nicotina, depois tocava outras até o final da Ipanema mesmo. Sim, mas Nicotina, sim, Nicotina estava lá na grade. Sim, estava. E acredito ali, Nicotina, se tocou em 84, que a gente já colocou essa música, gravada no final de 84, e ali tirou muita banda da garagem. A gente sabe que a gente não é o precursor do rock, já tinha tocado rock em rádios, né? Já estava tocando, Garotos da Rua já tinha tocado. Mas aquela atitude punk, nossa, né? Tirou muita banda da garagem, né? E aí aconteceu aquela coisa toda, né? E as bandas foram lá e gravaram e botaram na Ipanema, né? Então, e a Ipanema sempre dando força para todo o rock gaúcho na época, né? Das bandas daqui, né? E uma rádio alternativa, como naquela época no Brasil tinha a Fluminense do Rio de Janeiro e 89 de São Paulo, e que abriu, né, para tocar essas bandas que eram simplesmente as bandas levavam lá, né, se o pessoal curtia, eles tocavam, né, não tinha aquela frescura, não tinha jabá de gravadora, não tinha essas coisas, né. Fazer porque gosta e fazer na raça ali, faça você mesmo, né. Isso foi uma fita cassete que a gente levou. E a mesma Ipanema, cara, para pegar o gancho aí, tinha um programa, acho que sexta-feira, do Ricardo Barão. Que era um programa de rock mais pesado, né? Sim. De rock pesado. E de rock pesado. Ele gostava, era metal, mas tinha progressivo também, e tudo. E aí ele... Foi o Ricardo Barão que fez, né? Através dele que foi feita essa coletânea Rock Grande do Sul. Sério? Essa eu não sabia? Que foi também ainda em 84. Nós estamos ainda em 84, por isso que não dá para ficar... Bom, mas o também, terceiro convidado que veio aqui, ó. Já veio
o Ney, né? O Ney Vansória, o Charles Master, né? E agora... Tu vê, né? Imagina, cara. Que legal, né, cara? Que legal. E essa coletânea aí foi muito legal, épica, né? Foi a primeira foi de rock nossa, né? Do Rio Grande do Sul. Né? E isso tudo, né? Tava fervilhando tudo ali, né? Eu me lembro da foto do Rock Grande do Sul lá, que eu não sei qual de nós, acho que foi o Gervásio, que não conseguia chegar atrasado, daí nós batemos a foto de costa para não parecer que estava faltando um, né? Nós botamos a... Sim, lembro. É verdade, legal. Aí todo mundo acha que foi alguma coisa assim, para se rebelar. Disse, não, gente, vamos tirar a camisa e bater de costa, convidamos alguém para ficar junto ali. A Polaca, se não me engano, ali ficou junto de costas para parecer que a banda estava ali. E como foi fazer shows com esse pessoal todo, Engenheiros do Havaí no começo, todo esse pessoal, Garotos da Rua também era muito legal também, né? Garotos da Rua, né? O saudoso Bebeco lá, que mandava muito na guitarra, né? A gente fez show com todo mundo, né? A gente tinha mais tinha as coletâneas, nas coletâneas não, os coletivos, né? Naquela época que várias bandas, né? Depois as bandas, várias dessas bandas, né? TDT, Engenheiros, Garotos, outras bandas ali. Depois as bandas já conseguiam sustentar o seu show sozinho, já ia para o interior sozinho, tinha o seu público, já né? estava com o seu direção. Porque punk, né? O Engenheiros, queira ou não, ele tem uma influência mais ali Pink Floyd, eu acho. Ele não tem uma influência tão Beatles, TNT mais Beatles. Então, direcionou legal, né? Direcionou legal, né? Mas tu sabe que essa coisa também que falam, né? Que aconteceu, né? Esse movimento que chamaram, né? De rock grande, de rock gaúcho, ele foi uma coisa que teve várias tendências, né? Esse disco foi com todas as, né? Botou todo mundo a tocar junto. E o público, é engraçado que o público aqui assistia, gostava de todas as bandas. Ainda hoje, né, a gente vê gente tocar no interior, músicos vão lá tocar no interior com esse mote, rock gaúcho. Os caras chegam lá e fazem, né? Toca o Surfista dos Replicantes, toca aquela do TNT, toca outro do Cascaveletes, toca, entende? Vale lembrar também que tinha um Foguete, saudoso Foguete Luz, mandar um abraço para Santi, que é minha amiga também, né? Que mora em Amsterdã. E Santi, teu pai também fez história aí, né? Foguete Luz. Né? Ele estava na coletânea junto com o Talanotirissa, não tenho certeza, não tenho certeza, mas ele estava ali, né? Em 85, daí vocês começam a fazer mais shows, videoclipe. Como é que foi essa história do Nicotina ser o primeiro, ou é lenda, é fato ou fake, né? Como dizem, foi o primeiro clipe gaúcho mesmo a Nicotina? Eu acredito que de rock foi, né? Porque o Teixeirinha já fazia clipe há muito tempo, né? Mas, desse naipe mesmo, de rock foi... De rock acredito que foi. Que legal, né? pô. E nessa época o Gerbasi e a Luciana, né, já trabalhavam com cinema, né? Eles estavam ali fazendo o Deu Pra Ti anos 70, o filme, né? O Inverno, né? Do Gerbasi. Então, já tinha chegado o VHS, né? Tudo era muita coisa com o VHS ali, então sim. Cineastas, eles ajudou muito a gente a fazer esse clipe, né? E foi isso também, faça você mesmo e leve onde tem que levar. Na época, onde é que a gente colocava o nosso clipe para ser assistido? Na TVE, que era alternativa, né? A TVE sempre apoiando, né? Que inclusive depois... Em todos os estados. Que inclusive depois fez o clipe de Surfista Calhorda também, a Chala Felipe e o pessoal da TVE, né? Podem jogar também no YouTube aí para o pessoal que tá lá. Esse é clássico, né? Esse é clássico. E uma pergunta aí para os leigos de plantão. Eu sei, né? Todo mundo que é fã do Replicantes vai achar, o cara tá perguntando essa pergunta, não acredito. Mas a origem do nome Os Replicantes? Pois, então, é do filme, né, cara? Do filme Blade Runner? Do Blade Runner, né? Do Blade Runner. E, na verdade, o fato dos replicantes ter a ver com o Blade Runner é que os replicantes não tinham tempo de vida, né? E o que a gente achava? Que a gente ia acabar logo, entendeu? Sério? Essa aí eu não não tinha imaginei, compromisso, né? A gente não sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo. Ia fazendo, né? Ia pintando, a gente ia fazendo, né? Mas não tinha aquela ideia que ia ser uma banda que é do... Pô, nunca se imaginou que a banda ia ter
39 anos, né? Isso é certo. Imagina, né? Mas na época a gente achava que ia durar 1 ano, 2 anos, e era uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, que todo mundo sempre levou. Sim. Né? Até os compromissos, todas as pessoas responsáveis, né? Então o cara acha que o cara é punk rock, nada, os caras responsáveis, né? E... shows e pegar a estrada. Né? Não, sempre, né? Tudo certinho, cara. E aí nós pegamos dos Replicantes, que é um clássico também, né? Um clássico dos clássicos dos anos 80, né? E quando os Replicantes assim começam a crescer no Brasil, como foi também, novamente, voltou aquela cena assim de emoção, porque vocês tiveram emoção de ter gravado o clipe, ter gravado em 4 canais, e quando começou a estourar no Brasil, assim, vocês sentiram também novamente aquela emoção, aquele friozinho na barriga, pô, estamos chegando, tá rolando. Sim. É porque quem é punk não vai ligar tanto, assim, né? Quem tem essa atitude faz porque realmente gosta, mas deve ser muito legal, né? Não, deve ser. É legal. E não é tão fácil assim, dá um frio na barriga, assim, porque mesmo que digamos que tu não seja um virtuoso, né? Sim. Tu precisa ensaiar muito para tocar aquilo que tu consegue, que tu sabe, né? Então tu vai subir num palco maior, com mais gente te vendo, né? Tu tem que tocar direito, né? E não é muito fácil, sabe? Punk rock te deixa várias brechas para tu poder inventar no meio, né? Mas para isso tu tem que ter uma coisa de palco também, né? Porque a gente às vezes já tocou, às vezes não, já tocou, e principalmente no início tocava com sons muito ruins, que daqui a pouco tu não ouve, tu tem que inventar alguma coisa, né? E tal, não ouve o outro, né? E tal. A evolução dos equipamentos também, né? Tudo, evolução, né? Tudo contribui. Lá no início, no interior, quando a gente ia, os primeiros shows no interior, não era fácil, os caras não entendiam direito o que era um som, né? O que era um PA, né? A gente desbravou algumas coisas de rock. Existiam aquelas bandas de baile, né? Que iam com seus ônibus, com som, assim, mas produções de levar uma banda, contratar um som, contratar uma iluminação, levar uma banda. Aquele som polido, aquela os caras coisa... não tinham, né? Eles contratavam tudo juntos, né? Mas, sim, e foi legal, assim, que a primeira vez a gente foi em 85, lá. Em 85 a gente gravou o nosso EP, né? Hoje se chama EP, né? Na época era o compacto duplo, né? Que tinha 4 músicas, a gente regravou Nicotina, né? Agora, de uma maneira melhor, foi no estúdio da IGE, gravou Nicotina, Surfista Galhardo, né? O Futuro é Vortex e Rockstar. Rockstar. Então, e aí a gente foi lançar, saiu aqui do Rio Grande do Sul para lançar esse disco em São Paulo. Tudo isso sozinho, por nós mesmos, né? Produção nossa, né? Nós fomos lá, marcamos os shows, né? E aí a gente foi para São Paulo, que é o lugar que tem mais gente e maior público de punk rock. Até hoje, por exemplo, no aplicativo de música ali, no Spotify, os ouvintes de São Paulo, da cidade de São Paulo, são o dobro de Porto Alegre, né? Mais que o dobro, né? Tem muito mais, a gente tem mais público em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Talvez pela cidade, a cena, né? Até coisa urbana, sim, claro, né? E aí a gente foi lançar lá em 85 esse compacto, né, cara? E é legal falar aqui que hoje, né, morreu a maior roqueira, digamos assim. Vamos prestar a nossa homenagem. É verdade. Né? Eterna rainha do rock. Grande Rita Lee, né? E a gente foi dar uma entrevista, né? Então a gente foi fazer uns shows lá para lançar o compacto. A primeira coisa que a gente foi na 89, na Rádio 89, Rádio Rock 89. Que legal. Num programa de rock de fim de tarde, aqueles assim, mais ouvidos, digamos, né? Que abriu a brecha, porque tinha entrevista também. E aí, nesse programa, quem apresentava era o Kid Vinil. Kid Vinil, a Rita Lee, né? A Rita Lee. E o Antônio Bivar, o cara que escreveu o que é punk, né? Aquele livrinho que é punk. E ali a gente divulgou os nossos shows, né? E eu ontem, lembrei da pessoa, conheci a Rita Lee lá no estúdio, né? Que a gente fez uma entrevista em 85, né? E ela tinha, desculpe te interromper, mas ela tinha aquele lance mesmo
Tem pessoas que são assim, né? Teve aqui também o Tonho Croco, o Marcelo Gross, eu sinto que vocês têm aquela energia diferente, aquele lance, vocês têm esse lance, ela tinha esse lance assim, que tu olha assim, sente tem uma energia diferente, um lance legal. Certamente, pô, eu ouvia, pelo menos a gente sente isso, né, cara? Eu ouvia a Rita Lee, né, cara? Eu ouvia a Rita Lee nas reuniões dançantes, ali que eu tinha 15, 16 anos, desde as reuniões dançantes até as festas em clube, né? Sim. E já ouvia a Rita Lee, né? Então, super gostava dela. Quando cheguei ali, foi uma coisa emocionante, mas eu me lembro que... Mas era, né, cara, coisa mais simples. Eles já tinham escutado o Kid Vinil, cara, expert de todo o rock brasileiro e do mundo, né? Ele já tinha escutado, né, a banda e tudo, né? E aí nós fomos só para São Paulo e fizemos ali 6 ou 7 shows, né? Nesses shows, nos lugares lá onde era moda na época, era Madame Saté, Rose Bombom, né? O Ácido Plástico, os lugares onde estavam tocando as bandas que eram um pouquinho mais velhas que nós, tipo o RPM, o Legião, a nata, o creme de la creme. No primeiro show foi o pessoal do Ratos de Porão lá, ficou na primeira fila, lá foi lá ver qual é que era. Que legal, né? Tu vê. Imagina só. Né? No terceiro e quarto show, que foi no Teatro Jardel Filho, que era um teatro alternativo, certo ainda. Apareceu o pessoal do Cólera de surpresa, né? Isso foi uma coisa muito legal. Essa aí eu quero saber. Foi uma coisa. Aí nós estávamos ali passando o som, depois estava ali no barzinho da frente, ali, esperando, sei lá, alguma coisa ficar pronta, e apareceu todo o pessoal do Cólera ali. E aí e tal, e eu já escutava eles, né? Já curtia muito. Sim. Que legal, vocês estão aí e tal. Aí os caras, para nossa surpresa, vocês não se podem se a gente tocar junto nos 2 shows aí e tal. A gente não quer nada, né? Não quer bilheteria, não quer nada, né? A gente chama só os amigos e os conhecidos e tal, né? Só vai dar mais público. Nossa, que maravilha, né? E os caras eram bem assim, né? Bem ativados também, né? Bem ligados, né? Eles estavam afim era de tocar, de mostrar o que eles tinham, sabe? Sim. E aí o Edson falou na época tem dado muita treta por causa dos punks, e os punks vão no nosso show e os carecas vão lá complicar e tal, né? Então tava rolando muita coisa assim. Né? Então eles queriam fazer aquele show ali conosco para aproveitar e convidar só as pessoas mais conhecidas, não fazer esse show muito aberto assim para não dar esses problemas, né? Que rolava isso naquela época em São Paulo ainda. Às vezes tu via isso na rua, caminhando na rua de noite, assim, tu via rolar essas histórias. Né? Então, tu vê, daí no show no sábado, o nosso plástico foi o Marcelo Nova lá, né? Assistiu o show. Então foi uma coisa bem legal, né? Essa coisa toda. Tu tá ali, todo mundo tá fazendo música, né? Tá ali em São Paulo, né? E já começou a tocar em palco com mais gente, né? E fora daqui, foi uma coisa bem legal, né? E a gente continua com público grande em São Paulo, né? E foi o lugar onde a gente mais fez shows, acho que por causa do estilo punk rock, também pelo estilo punk rock, a gente tocou muito na periferia de São Paulo. Sim. Né? Onde predomina o hip hop, que é interessante, né? Mas acho que o hip hop acho que é uma coisa mais recente, né? Sim, justo. E o hip hop é legal também, hip hop eu gosto também, é legal. E a gente tocou, né? Tocou ali nas grandes cidades ali de São Paulo, né? E até hoje a gente é chamado bastante. Também está mais difícil, assim, por ser tudo muito caro, né? Naquela época a gente já tinha, lá no início, depois que entrou a gravadora, já tinha um apoio para passagem de avião, pelo menos, senão os caras não conseguiam pagar o show, né? Sim, hoje em dia é tudo complicado, né? E indo um pouco à frente, né? Vamos falar um pouquinho do CD ao vivo e depois da saída do Gerbasi e a volta aí do Vander. Como é que foi essa história aí, um pouquinho mais à frente? Sim. Eu te falei, né, que de repente para não deixar eu falar muito, senão ficava lá no início. Tranquilo, temos tempo, tranquilo. Isso foi uma coisa muito legal, né? O Gerbasi, né, que adorava cantar na banda, né, que a gente fez discos muito legais, né?
viajou bastante também, né? Foi uma época difícil, né? Os anos 90 ali para o rock, porque a coisa deu uma virada, mas enfim, a gente manteve a banda, né? E fez bastante show. Foi a Recife, foi a Goiânia, foi em alguns festivais bem importantes. E aí a banda estava fazendo 18 anos, né? Num show do Ocidente, a gente aproveitou a saída do Gervásio com a entrada do Wander, que voltou para a banda, né? Quando o Gervásio disse que ia sair, o que a gente pensou, o que a gente vai fazer, né? E aí resolveu convidar o Wander de novo, quem sabe o Wander não está aí, né? Não está afim. Daí o Wander topou, né, cara? E a gente... Aí tem esse show que metade canta o Gervásio, metade canta o Wander, que eu acho que está na internet também, gravado com uma câmera, só que é uma coisa muito legal, né? Muito bom, muito bom. Eu gosto desse show. Eu tenho que botar no YouTube da banda. E aí o Wander voltou para a banda, né? E foi um período bem legal também. Ele voltou em 2002, e foi um período bem legal que a gente... O Wander já tinha um conhecimento maior ainda pela carreira solo dele, dos shows no Brasil, produção e tal, né? O Wander é outro, que nem o Harrison, digamos assim, é um cara ativadíssimo, né? Que vai atrás da música, vai atrás de onde tocar, né? E faz tudo, né? E aí a gente fez bastante show também e veio as 2 turnês europeias, né? Que foi aí que brilhou para nós, né? Junto com o Paulo Zé, né? Paulo Zé Barcelos, que faz o Morro Stock, né? Que é o produtor, foi guitarrista da No Rest, que é uma banda que viajou muito lá pela Europa. Esse circuito alternativo tem umas bandas, né, de canto, né? De responsa que vão para lá. E a gente foi para a Europa, né, cara? E aí fez esse circuito punk, né? Aproveitar sobre isso, como que foi essas 2 primeiras tours na Europa e nos conte com mais detalhes assim, Cláudio, porque essa aí é para poucos, né? Poucos foram. É verdade, poucos foram, né? Tem um circuito do punk rock, principalmente ali no leste alemão, no leste europeu, né? Quer dizer, na Alemanha principalmente ali. Sim. E tal, mas também tem na França e também tem na Suécia, na Noruega e tal. Então em 2013 a gente foi para lá, né? Fazer os shows. E tem vários shows que já são conhecidos, tipo em Hamburgo, é uma festa que tem lá em maio, para lá, né? E tal. O Ratos já tinha feito esse circuito, o Ratos de Porão, talvez umas 2 vezes, até o Cólera também, acho que foi o primeiro aí, né? Das bandas assim que eu lembro foram essas 2, mas tem mais, claro, né? Tem as que a gente não conhece. A Jason, do Rio de Janeiro, tinha feito essa tour também. Sim. E aí... e não é uma coisa fácil. O cara pensa, o cara vai para lá. Não é assim, né, cara? Os caras avaliam todos para fazer essa... Tu sabe, é uma turnê punk, vai tocar em lugares alternativos e tal, mas não é qualquer um que vai para lá tocar, né, cara? Os caras avaliam as tuas letras, as tuas músicas, as tuas atitudes, entendeu? Não vai para lá de graça, tu vai para lá porque os caras... Sim, imagina. Os caras já te conhecem, né? E aí foi uma coisa muito legal. Na primeira turnê lá, 30 shows em 30 dias, cara. Meu 31 Deus shows do céu. em 30 dias, né? Uma loucura, né, cara? Mas a gente fez Suécia, Noruega, Finlândia, atravessamos o Circo Polar. Eu acho isso muito bonito, cara. Tu acredita que nós atravessamos... É uma história, né, cara? Atravessamos, de van, né? Atravessamos o Circo Polar lá. Isso é demais, cara. E aí fomos na cidade de Tromsø, né? E aí era um festival também que tinha todo ano em Tromsø, alternativo, que era a primavera deles lá, né? Sim. Uns poucos dias de sol que eles têm. E aí na noite que nós tocamos foi junto com o Dead Kennedys, né? Então, meu Deus, olha só, cara. Foi muito massa. Dead Kennedys. Nós já tínhamos tocado com o Dead Kennedys aqui em Eu até ia te fazer uma né? pergunta, mas eu acho que já está respondida, né? Com quem vocês gostariam de dividir o palco, né? Não, essa aí nós já dividimos, né? O Dead Kennedys 2 vezes, né? Então isso foi uma coisa legal. E mais legal ainda dessa cidade, lá em Tromsø, lá no fim do mundo mesmo, né? Que eles nos chamaram em 2006 para tocar de novo, né? Que emoção, cara. Quando a gente demais, foi para lá, cara. a gente está indo para eles. Demais. Não, então vocês vêm para cá, que tem 2 shows para fazer. O mesmo festival, mais no festival de tarde que tinha, né? Deles lá, muito legal. Então foi uma experiência muito legal, né? E a gente acabou
né, dentro de um universo grandioso que já é o punk rock, já era em 2013 o punk rock de vários estilos, as bandas, a gente foi ali pela Finlândia, as bandas finlandesas já tinham aquele estilo bem mais hardcore, bem né? hardcore, né? Começou... E eram muito fãs do Ratos de Porão, que começou a fazer esse estilo também, né? Já fazia esse estilo na época, né? Sim, e nós fomos lá, os lugares que a gente tocava lá, colocava old school, né? Old school, alguns colocavam old school punk 77, tipo, para mostrar o nosso estilo. Né? Nosso tempo está quase estourando, vamos tentar resumir aqui, Cláudio. Como foi ali o show com Garotos Podres, que também foi épico, né? E emendando, não, primeiro vamos por partes. Como foi rapidamente assim esse show com os Garotos Podres, agora recentemente, foi 2022, né? Já foi um showzaço? Foi no fim do ano passado. Foi um show muito legal, cara. Foi a primeira vez que a gente tocou aqui em Porto Alegre, Garotos Podres. A gente já tinha tocado lá em São Paulo, junto com o Kohler e eles também, e acho que uma vez no interior de São Paulo também. E foi uma coisa muito legal, eles estavam muito felizes de estar aqui, cara. O pessoal gostou muito do show deles. Eles são os caras, agora os Podres são os caras também que são professores, vocalista, professor, eles estavam recordando, assim, né? E curtiram muito, né? A gente bateu foto, tudo junto lá, eles estavam curtindo muito. E outra pergunta bem peculiar, como foi a escolha agora, recentemente, da Júlia nos vocais, né? E sobre a música também importantíssima, né? Maria Lacerda, né? A Júlia, tu viu uma coisa, ela já vai fazer, cara, quase 20 anos na banda. Tu viu a loucura, né? Sim. Mas é a coisa mais recente que a gente... é a formação mais recente da banda, né? Porque foram muito marcantes, né? A gente fala do início porque fala muito do início porque já faz tempo que foi a coisa marcante e é por onde os Replicantes são mais conhecidos, né? Sim. Quanto mais antiga a música, mais escutada ela é, né? Ela já passou, e essas músicas mais antigas já passou de pai para filho e daqui a pouco vai passar para neto, né? Desses pais que daquela época, né? Isso marcou a adolescência das pessoas. Então, né, essa história dos Replicantes inicial, lá nos primeiros anos, nos primeiros discos, é uma coisa muito legal, né? Que a gente fala bastante. Mas a banda já tem essa identidade com a Júlia, quer dizer, que a gente toca essas músicas antigas, né? Mas a gente tem uma identidade atual, a banda é atual, né? Metade do show é uma coisa atual, de músicas atuais, né? Como, por exemplo, a primeira música que a gente tocou, ou que mais tocou, mais conhecida dessa formação, né? Foi Maria Lacerda, que hoje é uma música que... Baita música, demais a letra, demais. Isso foi uma letra até que eu compus, porque a Júlia, né, tinha um vocal feminino, então estava difícil de compor letra, né? Sim. E até para a Júlia poder cantar, né, que era o início dela na banda, né, poder cantar uma coisa que ela já pudesse considerar dela, né? Porque não deve ter sido tão fácil para ela, acho que não foi mesmo, né? Substituir dois vocalistas que ela adorava, que também ela passou a adolescência dela curtindo, né? Mas logo em seguida ela já botou a personalidade dela na banda e era isso mesmo que a gente esperava. E a Júlia Ô Cláudio, reza a lenda que ela foi no pequenininha no primeiro show aí do Replicantes, é verdade? Sim. Diz que ela estava lá no Ocidente, né? Ela é filha do Fiapo, né? Que legal, dono do Ocidente desde o início lá, um dos donos do Ocidente, né? E diz que ela estava lá, tinha 2 anos, estava lá. Aí, Júlia, show de bola. Show de bola. A Júlia trabalha em várias festas lá no Ocidente, como Blow Up e tal, festas muito legais, muito conhecidas, né? Rapidamente vamos falar um pouquinho sobre a terceira tour na Europa, né? E o que está rolando hoje em dia, Cláudio, para a gente ir finalizando, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas sim. A terceira tour, né, já foi com a Júlia, também foi 10, né? Ninguém chegou lá e disse, que saudade, né? Não, né? A banda era aquela, né? Já estava milhão, e essa banda essa formação, nós tocamos em alguns lugares pela terceira vez, né? Nos lugares maiores pela terceira vez,
E já nos convidaram para ir de novo. Então a formação da banda com a Júlia, isso foi em 2014, já estava mais que solidificada, digamos assim, né? E que é a nossa banda atual, né? Que tem uma presença de palco marcante. Ela tem uma presença de palco marcante. E nós temos hoje essa banda que a gente nunca esperava, que tem 39 anos, mas está sempre pelo dia de amanhã, né? Procurando fazer coisa nova, fazer shows melhores, né? Conquistando mais público. E vai ter um show também agora com Ratos de Porão, né? Sim, Ratos, o dia 8 de agosto. Ó, que pessoal, é um domingo, anotem na agenda aí, hein? 8 de agosto. Com o Ratos de Porão e Replicantes, né? No Barão Pneu. Né? Nós temos outros shows, eu vou colocar aqui a agenda, que um show importantíssimo, né? Agora, claro, sim, eu mais acho atual, né? Não é um show, é um evento, né? Terça-feira que vem, que é o dia 16 de maio, que a gente comemora o aniversário, nós vamos estar fazendo umas projeções de clipes e vídeos, e alguma coisa com a história toda da banda, alguns clipes da... Intervenção urbana. Uma intervenção urbana, né? Na frente do Ocidente vai ser projetado num prédio alto, então é uma coisa bem legal. Então é só aparecer ali na frente do Ocidente às 19h30, né? Vai estar um som bem alto, bem legal, não dá para espalhar muito, né? Lá, mas é por isso que é cedo, né? Sim, sim. Então a gente vai comemorar dessa vez ali o nosso aniversário. Aí tem alguns shows marcados, tem a Virada Cultural em São Paulo, né? Que são vários shows no mesmo final de semana, não sei onde vai ser, mas é legal a gente estar presente lá na Virada Cultural de São Paulo. Sim, isso é um fato importante, como a gente... Virada Cultural, marcante. Como a gente é forte em São Paulo também, né? Sim. E tem os outros shows, que depois a gente vai passando também no nosso Instagram ali, né? Tem show em Caxias, tem show no Rock em Esteio, no Rock da Praça, né? Rock na Praça, né? E é isso, né? Posto o serviço, então, onde o pessoal te encontra, Cláudio? Desculpa pelo tempo, né? E Cláudio aos olhos do Cláudio, Replicantes pelos Replicantes, pra gente finalizar tudo. Não, legal. Eu acho que para 39 anos vamos ter que fazer uns 3 programas, porque eu falo ali no terço, né? Bom, vamos marcar o próximo. Tá marcado pra gente falar a segunda parte. Não deu tempo, pessoal, desculpa. Beleza. Vamos, cara. Daí eu já falo das minhas músicas, né? Que eu tô gravando uma terceira música. Que é uma coisa legal. Tô fazendo sem compromisso também, mas é uma coisa legal. E é isso, né? Go Ahead Replicante sempre, né? Nós estamos com um projeto de chegar aos 40 anos. O que mais importa? Nosso maior projeto é esse, né? É o próximo ano, né? Os próximos shows. E estamos com o gás todo, né, cara? Como sempre, né? Ainda não pensamos em parar. A plataforma mais utilizada aí é o Instagram, então, Replicantes. Isso, o Instagram, acho que é o melhor, né? Tem o site, tem o YouTube, que a galera mais Instagram, usa, né? Vai no Instagram e Facebook, tu encontra toda a agenda, né? E aí que sempre tem uma postagem, né? De 2 em 2 dias, pelo menos, né? Sim. E ali tu te redireciona para algum clipe, alguma coisa que tu queira ver, né? Cláudio, vamos então marcar esse segundo encontro para a segunda parte, tu falar dos teus projetos solos. E, cara, foi uma imensa satisfação, eu estou muito orgulhoso de ter podido interagir aqui contigo, porque eu escuto teu som, tive banda cover de Replicantes com meus amigos, foi mais ou menos uma história parecida de montar, não deu certo, claro, mas foi uma época muito marcante na minha vida. Eu vou levantar para te dar um abraço, que é o cara, meu. Cara. Que prazer, foi um prazer, obrigado. Tamo junto aí, pessoal, até a próxima, valeu! Há 20 anos, presente a todo momento, total, shopping total.